começar mais um Sopiana Pod. Para quem não sabe o que é Sopiana, é a paciente que tem a síndrome dos ovários policísticos. Eu também sou sopiana, por isso que eu brinco com esse termo. Eu também sou portadora da síndrome dos ovários policísticos, sou ginecologista e trato a SOP sem anticoncepcional. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial aqui, nutricionista, especialista em saúde da mulher, que está acostumada a tratar a paciente com SOP também. E a gente vai focar hoje na paciente que tem SOP e que deseja engravidar, que é a grande maioria das pacientes que me procura, né? Quando ela já está tentando engravidar e não está conseguindo. Então, eu vou pedir para ela se apresentar agora, né? Fê Baixa, apresenta pra gente as suas especialidades. Eu sou Fernanda Baixa, eu sou nutricionista, trabalho na linha da nutrição funcional e ortomolecular. Bastante com saúde da mulher, né, com fertilidade e tudo que envolve, né, esse cenário de preparar para engravidar ou tratar algumas doenças que possam impactar negativamente na fertilidade, como é o caso da síndrome do ovário policístico e tantas outras. Mas a intenção é acompanhar as mulheres, né, em todas as fases da vida, da fase fértil até a menopausa. E para isso, eu vou falar um pouquinho do diagnóstico da SOP para a gente entender qual a importância da nutrição nesse papel, né, no tratamento da paciente aí com SOP. A SOP, a síndrome dos ovários policísticos, é uma doença que muitas vezes a gente pensava que ela começava no ovário, que o ovário era o grande vilão. Só que hoje a gente já sabe que ela é uma síndrome endócrino-metabólica, ela envolve todo o nosso organismo, né? Não está localizada só no ovário. Inclusive até o diagnóstico, a gente não precisa necessariamente ter alterações no ovário para a gente fazer esse diagnóstico, que hoje a gente usa 2 de 3 critérios principais. O primeiro deles, né, o mais conhecido, é os sinais de ovário policístico no ultrassom, visualização daqueles microcistos ou o ovário está grande. Basta ter um dos ovários alterados para a gente fazer o diagnóstico. Um outro sinal são as irregularidades menstruais, a paciente ficar sem menstruar por mais de 45 dias, 3 meses, e consequentemente ela não vai estar ovulando, então a gente se preocupa com a fertilidade dessa paciente. E em terceiro lugar, o terceiro critério seria os sinais de hiperandrogenismo, o excesso de hormônios masculinos que podem se apresentar clinicamente com acne, excesso de pelos, oleosidade, até mesmo queda de cabelo, ou clinicamente nos exames laboratoriais também, esse aumento dos hormônios masculinos, né, que vão gerar esses sintomas. Então, a gente sabe que para a gente tratar essa doença, não basta a gente usar anticoncepcional hoje, né? A grande maioria das pacientes vem procurando a gente em uso de anticoncepcional que começou lá na adolescência, né? Às vezes ela tinha muita acne e já foi prescrita anticoncepcional. Ou às vezes ela tinha alguma irregularidade menstrual, sangrava muito, também colocou anticoncepcional. E vai usando aquilo por 10, 15 anos. E quando ela vai tentar engravidar só, é que ela vai suspender esse anticoncepcional e aí começa a ver realmente como o seu ciclo menstrual tá, né? Um dos sinais da saúde, da fertilidade da mulher é a gente ter menstruações regulares sem uso de nada, né? Porque o anticoncepcional parece que tá gerando uma menstruação regular, que todo mês a gente vai estar sangrando, mas a gente está bloqueando a nossa ovulação, bloqueando os hormônios masculinos e por isso eles reduzem os sintomas, né, da acne, dos pelos. E a gente pensa que está tratando essa doença, né, porque melhoraram os sintomas externos, mas a doença vai progredindo e só quando a gente quer engravidar, na maioria das vezes que a gente descobre isso. Então, hoje a gente entende que essa doença, a base dela nem é o ovário em si, né? A base dela é uma resistência insulínica que vai gerar essas alterações hormonais e aí dificultar a engravidar, vai produzir esses cistinhos no ovário e só quando a maioria dos pacientes, né, hoje, só quando vai tentar engravidar é que descobre e que a gente fazer o tratamento de verdade, então, vai se basear em quê? Dieta e atividade física. Dieta, a gente fala, às vezes as pessoas têm muita impressão assim, vou ficar sem comer, né, Fernando? Mas a gente fala de orientações alimentares mesmo, né? Eu quero passar para você agora, para você falar para a gente o que seria
É interessante na paciente que tem ovário policístico, como que ela deveria se alimentar, né? Como deveria ser essa dieta dela. Então, a síndrome do ovário policístico, ela tem o ovário como a vítima, né? Você falou perfeitamente que a gente imaginava que o ovário era o grande vilão, que ele estava ali com um equívoco hormonal, e hoje a gente já sabe que o ovário, na verdade, ele sofre as consequências de outros desequilíbrios hormonais. Então, uma síndrome endócrino-metabólica que extravasa um pouquinho o sistema reprodutor feminino e age metabolicamente. Então, vai desde um sintoma de cansaço exacerbado, baixo metabolismo basal, dificuldade de perda de peso, acúmulo de gordura mais na região abdominal. Então, são muitas coisas envolvidas dentro da síndrome, né, que precisam da nutrição atuando. No caso da síndrome do ovário policístico, os estudos já mostram que a grande parte das mulheres com a síndrome tem também resistência à insulina. E essa resistência à insulina é como se ela estivesse alimentando esse desequilíbrio hormonal, né? Uma vez a insulina alta, o LH, né, eleva, os hormônios androgênicos se elevam e o folículo ele não consegue amadurecer ao ponto de ocorrer a ovulação. É importante a gente falar também, como você trouxe, que a menstruação é um sinal da saúde da mulher. Então, ovular com regularidade é fundamental para que a gente engravide, se for o desejo, mas também para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, porque isso vai sinalizar ali equilíbrio hormonal, equilíbrio de estrogênio, equilíbrio de progesterona, equilíbrio de testosterona, que são hormônios que precisam estar em equilíbrio para que a gente esteja bem, né? Às vezes a gente tem mania de tornar um dos hormônios ou um vilão, né? O estrogênio, coitado, muita gente entende ele como um vilão, mas na verdade ele é super importante para a saúde da mulher, né? Desde relaxamento, saúde cardíaca, saúde mental. E muita gente acha que a menstruação também não é legal, né? Assim, eu gosto de ficar sem menstruar, mas pra gente ter noção de como tá nosso ciclo menstrual, toda a nossa regularidade hormonal vai estar relacionada com a menstruação, né? Então acaba sendo uma boa referência, né, de saúde da mulher. E aí buscar, se tem alguma coisa ali que tá muito incômoda na menstruação, é porque provavelmente tem alguma coisa realmente errada, algum diagnóstico, né, que não foi encontrado, talvez. E aí pensando na resistência à insulina, o que a gente tem de mais eficiente para tratar a resistência à insulina são dietas com controle de carboidrato. Não só em qualidade, mas também em quantidade, né? Ou seja, a gente vai modular a carga glicêmica. A gente vai orientar o paciente quais são as melhores fontes de carboidratos a ser consumidas, em qual quantidade, dentro daquela realidade de cada pessoa, né? Porque outro pilar muito importante do tratamento é a atividade física, né, o exercício físico. Então, quem faz mais exercício físico talvez tenha uma margem maior de consumo. Quem faz menos atividade física talvez precise realmente controlar um pouco mais. Então, esse controle, esse conhecimento das fontes de carboidrato, né, o controle de açúcar, o controle de alimentos refinados, como, por exemplo, farinhas brancas, né, farinha de trigo, pão, massa, que é tudo que a gente gosta de comer, né? Normalmente, quem tem resistência à insulina são pessoas com uma tendência maior a querer esse tipo de alimento, né? São pessoas que vão atrás desse tipo de alimento. E aí que tá o grande desafio, porque não é só tirar o carboidrato, ou não é só reduzir, né, fazer a velha low carb, né, que é uma dieta que ficou tão famosa para tantos tratamentos, não só a SOP, mas para tantos tratamentos, como também para o emagrecimento. Mas sim pensar no perfil inflamatório dessa dieta, né? Porque hoje em dia a gente já sabe que aquele low carb que foi, né, surgiu há anos atrás, de tirar os carboidratos, mas botar bacon, botar um monte de queijo, botar muita gordura, não vai funcionar se é uma mulher que precisa desinflamar o corpo, porque resistência à insulina a gente já sabe também que aumenta consideravelmente a inflamação do organismo. E se é uma mulher que quer engravidar, a gente precisa controlar essa inflamação, porque isso está relacionado à qualidade do óvulo, está relacionado à receptividade do endométrio. Então, são vários pontos a ser pensados. Não é só sair tirando carboidrato, né? A gente tem que pensar na saciedade dessa mulher, normalmente ajustar o consumo proteico para que ela não passe fome, né? Se tirar o carboidrato e de repente está morrendo de fome, ali, às vezes até um quadro compulsivo. Acho que mais do que tirar é fazer esse equilíbrio, né? Eu, como sou piana, também amo doce e achava que era muito difícil a gente conseguir ficar sem. Mas quando a gente tá com essa resistência insulínica muito alta, você come um doce e rapidinho consome, né? Porque essa insulina alta vai levar logo a glicose para dentro da célula e já vai te dando mais vontade. Então, vira um ciclo vicioso. Quando a gente vai reduzindo a resistência insulínica, é possível a gente reduzir essa vontade, tá, de comer doce. Eu sou prova, não sou mais encegueirada, consigo
consigo resistir agora ao brigadeiro. Lógico que a gente come porque gosta também, né? Vai, dentro de uma dieta equilibrada, a gente vai ajustando. Agora, perder essa integração, né? Eu não achava que era possível e realmente com o tratamento, com a dieta, atividade física, baixando essa resistência insulínica, a gente vai perdendo essa integração, vai conseguindo um melhor controle também, né? O doce, ele tem esse perfil viciante, né? Quanto mais a gente come, mais a gente vai buscar o doce, né? O carboidrato em si. E é um perfil totalmente feminino, né? Dificilmente você vai ver uma mulher que exagera na quantidade de carne ou de frango consumida. Normalmente a gente exagera na quantidade de doce, na quantidade de massa, né? Um carboidrato doce ou salgado. E tem muita relação também com o emocional, né? Então, a ansiedade, que a gente já sabe, os estudos mostram que as mulheres com síndrome do ovário policístico, por todas as alterações endocrinometabólicas, são mulheres com perfil mais ansioso. Depressão, né? Às vezes também depressão associada, até pelos sintomas clínicos apresentados, né? Às vezes uma acne, dificuldade de perda de peso, né? Isso vai trazendo uma questão também emocional. E aí o comportamento de vício de carboidrato, ele vai sendo amenizado à medida que a gente melhora fisicamente, né, o eixo, como você estava falando, mas também o comportamento, né, buscando ali outras formas de reduzir a ansiedade, né, buscando outras formas de trabalhar esse emocional que não seja só comendo, né, porque infelizmente hoje a gente tem muito esse comportamento de descontar emoções na comida, né? E aí vai em cima do carboidrato. É assim que a maioria das pessoas engorda, inclusive. Fala mais claramente pra gente, assim, quais carboidratos que seriam bom evitar para quem tem essa OP? Então, o açúcar, né? O açúcar, eu acho que a gente não precisa ficar totalmente sem comer o açúcar, mas escolher bem qual açúcar comer, né? Então, eu vejo muita gente que, às vezes, por falta de planejamento, porque não organizou bem a alimentação do dia, né? Não se preparou, aí acaba comendo um biscoito, que vira um açúcar, um pãozinho, que vira um açúcar, uma torrada, que vira um açúcar, que são as farinhas refinadas, né? Então, eu digo assim, quando é aquele pão maravilhoso, quentinho, especial do fim de semana, que você tá comendo ali com atenção plena, curtindo aquele momento, é uma coisa. Mas quando é uma válvula de escape por desorganização, às vezes você nem tá gostando daquele negócio ali, e no meio da tarde aquilo ali vai disparar a glicemia, depois cai muito rápido, né? Porque não tem fibra, é um alimento que não se sustenta por muito tempo. Não tem uma proteína, e aí acaba que cai. Aí vem o que? Uma hipoglicemia de rebote, a pessoa fica com mais fome. Então, isso é um comportamento muito comum da gente ver. Os lanchinhos da tarde, como o biscoito, né? Às vezes tem no escritório, assim, aqueles biscoitos que são de fácil acesso, né? Práticos. Então, esses são os vilões, assim, que às vezes não é... A pessoa acha que não tá comendo açúcar, mas aquilo ali tá virando açúcar muito rápido no nosso metabolismo, né? As farinhas, de uma maneira geral, né? Biscoitos refinados. O açúcar, né, que não, acho que não gera dúvida, bolos, brigadeiros, sorvetes, todos esses docinhos que a gente já percebe que realmente tem açúcar. E também macarrão, o próprio pão. Muita gente acha que tocar pelo pão integral, né, tá fazendo um ótimo negócio, e nem sempre, porque o trigo ele tem um perfil inflamatório, então a gente precisa selecionar não só a quantidade, porque às vezes fala, mas é só uma fatia de pão integral, mas é todo dia. E aí, no fim de semana, você vai comer o quê? Mais trigo, né? Porque o que a gente gosta de comer? Hoje ovo não, né? Hoje ovo não. Aí vai no croissant, vai na pizza, né? Vai no hambúrguer, que são as coisas que a gente gosta de comer. Então, eu sempre argumento que é melhor evitar durante a semana, para que no seu momento de lazer você coma sem culpa, né? Você tem aquele crédito ali para realmente comer com tranquilidade. Porque, além da quantidade, a gente precisa pensar no perfil inflamatório. Porque intestino é super importante no tratamento da SOP. Mas a gente tem um intestino disfuncional, inflamado, desequilibrado. A gente tem dificuldade de equilibrar o eixo hormonal. A gente vai piorando a resistência à insulina, vai piorando a predominância estrogênica, né, que é uma característica da SOP também. Então, a gente precisa pensar na qualidade desse carboidrato para que a gente consiga alimentar bem essas bactérias intestinais, né, que são bactérias mais saudáveis. Então, os carboidratos saudáveis seriam as frutas, as raízes. As raízes são ótimas fontes de carboidrato. Batata doce, aipim, inhame. Aqui no estado a gente tem até essa cultura, né, de comer um pouquinho mais mandioca, de comer esses carboidratos que vêm da terra, né, que não foram processados. Eu acho que isso também é uma boa forma, assim, das pessoas em casa entenderem o que é mais saudável de comer. Pensa se é processado, pensa se tá num pacote, pensa se a validade é muito longa, né? Se for aquele tipo de alimento que você deixa na prateleira, pode viajar e vai voltar, vai estar ali intacto,
desconfie, né? Porque ali já tem talvez um conservante, alguma coisa industrializada que vai tornar aquele alimento menos nutritivo e aí, consequentemente, já não faz tanto sentido estar no seu dia a dia. É, o famoso desembalar menos, né? Isso aí, descascar mais. Eu vejo também que muito no pré-natal, assim, que as pessoas consomem pouca proteína, mulher principalmente, né, igual você falou. Independente de ter SOP ou não, hoje a gente tem visto muita restrição de crescimento, né, bebê crescendo pouco, e a maioria das vezes a gente vê que tá faltando na dieta da mãe mais proteína, igual você falou. Acho que o pior ainda é você comer um carboidrato puro, né, assim... Mesmo que fruta, que a gente pensa que é saudável, muita gente, eu tô comendo fruta, é super saudável, mas não, e comer puro. Muita gente já viu assim, você vai comer uma maçã, você come maçã, te dá meia hora, já dá fome, né? Aí eu como maçã antes do almoço, dá mais fome ainda. Exatamente por isso. Quem tem resistência insulínica, então, vai te dar mais essa vontade, né? Vai rapidinho consumir aquela glicose ou frutose. E vai te dar mais vontade de comer, né? Então... Uma dica, assim, seria a gente acrescentar proteínas, né? Durante... Em todas as refeições, né? Sim. Eu acho que o mais difícil são nos lanches, né? Sim, os lanches são os mais desafiadores. Muito bom você ter falado isso, Dani, porque as pessoas, então, fruta saudável, ok, vou lanchar fruta. E comi, às vezes, até muita fruta. Então, assim, nenhum alimento saudável pode ser consumido em excesso, né? Mesmo os carboidratos que a gente tá aqui conversando como mais anti-inflamatórios e boas opções, que são as frutas, as verduras, as raízes. Mas o que eu tava falando de modular a carga glicêmica é justamente consumir os carboidratos de uma maneira inteligente. Então, se você vai comer de manhã uma raiz, uma mandioca, é interessante que tenha uma fonte proteica. Um franguinho, para quem é mais casca grossa, né, e consegue comer frango de manhã. Mas os ovos vêm super bem, né, no café da manhã, é um hábito nosso. Então, né, fazer uma panqueca com ovos, ou fazer ovos mexidos, ovos cozidos, um ovo pochê. O bom do ovo é que ele é bem versátil, né, então tem várias formas de preparação. O ovo também serviria como um lanche proteico, né, dá para levar uma panquequinha de lanche para o trabalho, ou até o ovo cozido, para quem também consegue comer uma dieta mais prática, quem é mais raiz. No almoço já é uma refeição mais fácil, né? Que normalmente a gente já come carne, já come frango, já come peixe. É importante até falar do controle da carne vermelha, né? Porque às vezes cai mais no frango e na carne vermelha. A carne vermelha é uma carne mais inflamatória também, às vezes até mais gordurosa. Então, cuidado. Aqui no estado a gente come muito churrasco, né? Muita cultural comer churrasco. Churrasco também é uma preparação que torna a carne mais inflamatória. Aquela crostinha preta ali, né? De acrilamida. Gera um grau inflamatório até ter potencial cancerígeno. Mas aí no almoço é interessante que eu sempre falo, buscar que a metade do prato seja de verdura. Verdura verde escura é muito importante, principalmente para quem quer engravidar, né? Ali tem o folato natural, né, do alimento que está presente nas folhas verdes, tem o magnésio, tem todo um complexo B, então o ferro. Então ter sempre uma folhinha verde, uma couve, uma rúcula, um agrião, o brócolis. Verde escuro, né? Verde escuro, isso, porque tem gente que acha que salada é alface e tomate. E olhe lá. Então, ter essa variedade de cores no prato, né? No almoço, a metade do prato, se for de salada, a gente já consegue, pelo menos, controlar aí a quantidade dos outros alimentos, porque vai dar saciedade, né? Salada, fibra, alimenta as bactérias boas do intestino e consegue dar uma saciedade. De tarde, lanchinho não pode ser só fruta. Eu acho que uma boa alternativa para quem tem mais correria, né, precisa de praticidade, são as castanhas, né? Então, nuts acaba sendo uma forte aliada. Amêndoa, pistache, castanha de caju, castanha do Pará. Junto com a fruta para dar uma saciedade, né? Isso. E ter essa gordura boa para um coquinho também, a carninha do coco é uma ótima opção de lanche. O abacate, fazer um abacatezinho temperado, porque o abacate ele é anti-inflamatório, ele é rico em gorduras saudáveis, rico em ômega 9. Então, é muito bom pra pele, inclusive, né? Pra quem tem SOP e tem problema de pele, o abacate é muito bom pra pele. Aí seria uma boa... Aí, já vou dar uma diquinha de lanche. Biscoitinho de arroz com um abacatinho temperado. Dá pra fazer uma pastinha de abacate com atum. Já fica um lanche proteico. Então, é muito bom ter um nutricionista, né? Pra trazer essa criatividade. Porque, às vezes, a gente sabe o que não comer, né? Às vezes dentro do coração a gente já sabe, isso aqui não tá tão saudável, não é tão legal. Mas o que eu vou botar? Então muita gente me fala, eu não sei o que eu como antes da academia, eu não sei o que eu como de tarde, falta criatividade, às vezes é um momento que as pessoas
estão com mais compulsão alimentar, né? Final da tarde é aquele horário da bruxa, que a gente tem mais vontade de comer carboidrato, às vezes tem vontade de comer doce. Ficou trabalhando ali, ficou segurando, né? Quando vai ver o final do dia, já tá morrendo de fome. Tá cansada emocionalmente e tá com fome mesmo, né? Porque às vezes já tá num horário de dar fome. Então é importante às vezes ter esse lanchinho até para ajudar a pessoa a conseguir pensar e escolher melhor o jantar. Porque se a pessoa chega estressada e com fome em casa, vai querer fazer o mais fácil. Vai cair num miojo, num pão, né? Num alimento que não tem valor nutricional interessante. O jantar também é outro momento que as pessoas ficam bem na dúvida do que comer. Muita gente tem dificuldade em comer comida, quer fazer um lanchinho, quer comer um ovo, aí que um tá biscoito. O perigo. Aí que mora o perigo também, né? O ideal seria comer comidinha, né? Comida mesmo. Parecido com o almoço mesmo, né? Parecido com o almoço. Para quem é mais raiz, pode repetir o almoço, né? Para quem tem mais dificuldade, aí pode fazer uma preparação ali diferente. Omelete também salva, né? Uma sopinha, quando tá mais frio, cai bem também. Né? Mas é uma dieta com mais cores. Eu sempre trago assim, às vezes eu peço pro paciente ele escrever o que ele consumiu na semana anterior à consulta. E aí eu falo, nossa, olha como o seu cardápio ele é todo bege. Porque a pessoa come pão, ovo, queijo, iogurte, tudo branco. Frango, arroz, feijão, tudo a mesma paleta de cores. Aí eu fico falando, vamos colorir, vamos botar um vermelho, vamos botar um verde, vamos botar uma abóbora aqui, né? Uma cor diferente. Um laranja, porque isso ali já mostra que tem mais vitaminas, minerais, compostos bioativos. Porque, assim, o desafio da mulher com síndrome do ovário policístico é a regularidade menstrual, né? Pra quem tem esse problema. Regulou a menstruação, mas eu tenho muita gente que tá com a menstruação regular e não consegue engravidar. Por quê? Porque às vezes o óvulo não tem uma boa qualidade. Né? Então a gente tem que pensar que mulheres com síndrome do ovário policístico têm o estresse oxidativo aumentado. O que é o estresse oxidativo? É aquela poluição que a célula deixa por estar funcionando, né? Que nem um carro que gera aquela fumaça preta ou pode gerar aquela fumaça quase que incolor, né? Que transparente, aquele carro silencioso, top, que a gente nem sabe que tá ligado. Esse tipo de carro é aquele carro com estresse oxidativo controlado. À medida que ele funciona, ele trabalha ali em silêncio e não deixa resíduos para trás, não deixa poluição para trás. Quando a gente está com estresse oxidativo aumentado no nosso corpo, é porque a gente tem muito funcionamento celular sem essa varredura das impurezas que a célula deixa. Né? Então a gente precisa aumentar o aporte de antioxidantes para melhorar a qualidade do óvulo. Isso. Vamos aproveitar essa deixa, então, e puxar agora para a paciente que quer tentar engravidar. O que a gente poderia orientar, assim? Quanto tempo de preparo? Como seria uma dieta para sopiana que quer engravidar? Então, no mínimo 3 meses de preparo. Por que 3 meses? Né? Porque esse fatídico número de 3 meses. Porque é o tempo mais ou menos que a gente demora para amadurecer o folículo e liberar um óvulo. Então, o óvulo que a gente está ovulando hoje, nesse mês, né, nesse ciclo menstrual, ele já veio sendo trabalhado 3 meses atrás, que é o tempo do desenvolvimento da célula. Então, pelo menos 3 meses. Mas isso depende um pouquinho se é uma pessoa com muito excesso de peso, que precisa perder peso. Então, seria indicado realmente uma perda de peso antes da gravidez, né, para reduzir risco de diabetes, já que mulheres com SOP tendo resistência à insulina tem mais risco de diabetes na gravidez. E se tem sobrepeso, soma ainda um risco ainda maior. Então tem que ver essa questão do ajuste do peso. Tem as sopianas magrinhas também, né? Que geram um desafio, que são aquelas que já são estatisticamente magras. Falam que são poucas, né? Que 85% aí tem sobrepeso, mas no meu consultório pra mim é meio a meio, tá? Né? Hoje eu tenho visto bastante paciente com SOP magra. Eu também percebo. Tem uma porcentagem bem grande, né? Sim. E aí, às vezes é um desafio, porque são pessoas que não têm resistência à insulina, né? Ou talvez, né, alguns estudos também falando que a resistência à insulina dela, talvez no nível menor, já tá dando mais efeito, né? Porque a gente, às vezes nem tudo a gente capta no exame, né? Eu acho que tá aí o tato do profissional, ele entender muito bem a paciente, porque às vezes o exame ele não vai estar totalmente escancarado ali as alterações bioquímicas, né? Se a paciente já está tratando alguma coisa, né? Tipo, já começou a buscar uma dieta, uma atividade física, às vezes eu não vou querer falar, para tudo aí pra gente fazer o diagnóstico então, né? Acho que o tratamento também não vai trazer malefício, né? Mesmo que a pessoa não tenha SOP, se ela cuidar da alimentação e da dieta, fazer algum suplemento, só tem a ganhar. Não vai prejudicar como assim, uma medicação igual anticoncepcional, né? Então, mesmo que não tenha
tão claro assim o diagnóstico. E a gente tem que ver o objetivo dela. Tá tentando engravidar? Então, vamos, né, diminuir esse estresse oxidativo ali no ovário, desinflamar, melhorar a dieta e a atividade física, que só vai ter benefício, né? Com certeza. Isso é uma coisa também que eu falo muito. Eu trabalho com longevidade. Né? Estudo bastante sobre saúde da mulher, a maioria do meu público é feminino, mas se eu pudesse resumir, eu diria que eu trabalho com longevidade, porque fertilidade é longevidade. Hoje a gente tem uma realidade de mulheres que escolhem engravidar mais tarde, né? O planejamento familiar mudou, a mulher no mercado de trabalho, a gente quer galgar, né, várias questões profissionais, e hoje a média de pessoas que programam uma gravidez, né, é de 28, 30, 33, às vezes até 35 anos. Então, a gente conseguir postergar essa maternidade, né, sem grandes transtornos, tem muita relação com o nosso corpo estar saudável e ser longevo, né? Porque a gente não quer só chegar nos 80 anos sem qualidade de vida, né? A gente quer chegar nos 80 ou mais tendo autonomia, né? Usando nenhum remédio, se possível, indo para academia, viajando, né, aproveitando tantos anos de trabalho que a gente dedica, né, da fase que a gente está mais jovem. Então, trabalhar a fertilidade é trabalhar a longevidade. Então, as causas das doenças crônicas não transmissíveis, né, que é diabetes, doença cardíaca, câncer, são as mesmas causas que muitas vezes levam à infertilidade, que aumentam o risco da gente desenvolver uma SOP, aumentam o risco da gente desenvolver uma endometriose, que são diagnósticos que têm crescido, né? Não só pela notificação, que está mais eficiente, diagnóstico mais eficiente, mas tem aumentado, né? Realmente, o nosso estilo de vida é um estilo de vida desfavorável, né, para essas doenças crônicas. Longevidade. Para longevidade. A gente vê bastante, né? Inclusive, comparo isso muito na gestação, né? É muito difícil eu pegar uma gestante de risco habitual hoje. A maioria é alto risco, né? Inclusive, quem tem SOP tem mais chance de diabetes gestacional, por exemplo, porque ela já tem uma resistência insulínica, né? Então, ela tem mais chance de ter esse diabetes, tem mais chance de ter pressão alta. A questão da paciente estar tentando engravidar mais tarde também, né? Associa essas complicações na gravidez. Aí muita gente fica até com medo, assim, né? Eu tô velha para tentar engravidar e tal, mas eles ficam pensando em riscos só por estar mais velha. Mas é porque quando a gente está mais velho, você tem mais chances de desenvolver esse diabetes, pressão alta, pelo estilo de vida também, lógico. Quem está se cuidando vai ter menos chance, né? Sim. E a gente percebe isso na prática, né? Mulheres que às vezes próximos aos 35 anos, mas que têm anos ali de cuidado, né? São mulheres que se mantêm dentro de um peso saudável, fazem atividade física. A gente percebe que elas conseguem engravidar com mais facilidade, né? Quando decidem por isso. E às vezes o pré-natal é mais tranquilo, né? Mesmo tendo uma idade um pouquinho mais avançada. Mas não vai ter nenhuma dessas doenças. Né? Não é só porque você tem a idade que você vai ter essas complicações, né? Sim. E o sobrepeso, né, Dani? Hoje as mulheres acabam engravidando acima do peso. E isso traz muitos riscos para a gravidez, né? E aí é muito difícil uma mulher que está com hábitos de vida ruim, com a rotina desorganizada, né? Já vinha com um estilo de vida que não é tão legal, é muito difícil que ela consiga mudar completamente grávida. Por isso que a gente fala tanto do trabalho pré-concepção. Porque na gravidez são 1000 coisas envolvidas, né? Um estresse, a ansiedade da própria gravidez. Os hormônios, né? Os hormônios, aumento de apetite. Então, se a mulher não se programa tanto para engravidar, é muito difícil que ela consiga... Eu tenho casos assim, que viram a chavinha na gravidez. Né? Tenho casos muito lindos, assim. Mas é difícil. A gente sabe que a grávida, ela dá uma desnorteada, né? Às vezes, mulheres até que seguem um estilo de vida saudável têm dificuldade ali no início, enjoo e tal. Mas se é uma mulher que não tem contato nenhum com o estilo de vida saudável, é um desafio maior, né? Pra quem acompanha. Começar tudo isso no pré-natal. Você falou até desses 3 meses. Eu acho que quando a paciente já sabe que tem a SOP, né? A gente já trata pensando em regular esse ciclo dela para quando ela quiser engravidar, não necessariamente em 3 meses, né? Mas se ela já ajustar tudo isso, a chance dela ter complicações na gravidez vai ser muito maior, né? E então, vamos voltar aqui para a gente falar os suplementos aí, o que a gente pode fazer para ajudar essa gestante.
a Roberta Larica fala muito de preparar a casinha, né? Eu acho bem legal isso. A gente preparar a Maravilhosa. casinha para receber o bebê, né? Tem que estar tudo ajustadinho para ele crescer mais saudável, né? Sim, porque é outra coisa, se você já engravida com deficiências nutricionais, né, fica difícil corrigir isso, né, já com a gestação em curso. Mas, de fato, um estilo de vida saudável hoje não cabe mais não ter suplementos. Eu vou até falar diferente. Estilo de vida saudável hoje é necessário o uso de suplementos. A gente achava antes que, pode ter, pode não ter, a suplementação é uma opção, né? É para quem quer, é para quem pode. Não, é uma necessidade. Então, não, a gente tem uma população hoje desnutrida, né? Tem uma outra professora nossa, né, a Bruna Pitaluga, que fala que a nossa população é de obesos desnutridos. E é fato, quem tá no consultório no dia a dia pegando exame de sangue vê isso todos os dias, toda hora, para vários micronutrientes. É o ferro que tá lá embaixo, a vitamina D que tá lá embaixo, é o complexo B que tá lá embaixo. Então, assim, não é uma exceção. A regra hoje é de mulheres que precisam de suplementação, né? E não seria diferente na síndrome do ovário policístico. Se tem mais estresse oxidativo, se tem essa possibilidade de resistência à insulina, a gente pode usar os nutrientes a nosso favor, a gente pode usar a nutrição a nosso favor, porque é muito melhor, inclusive, do que usar os medicamentos, né? Claro. É muito melhor do que cair no anticoncepcional, que vai piorar as deficiências nutricionais daquela mulher, porque já tem vários estudos mostrando que atrapalha a absorção de várias vitaminas. Pior, que ela vai estar se iludindo achando que tá tratando, né? Por reduzir os sintomas clínicos, né? Pois é, e aumentando ali a inflamação, sobrecarga hepática, só atrapalhando. Então, tem muitos suplementos que são importantes, né? As vitaminas, elas precisam estar bem alinhadas. Então, o que a gente vai fazer? Um exame de sangue, né? Mais completinho, que não é aquele exame de sangue tão seco, né? Que a gente está acostumado a fazer. 13 tubos, elas reclamam um pouquinho, mas gostam, né? A gente percebe que gostam não de tem como a gente olhar para a pessoa e falar, só a vitamina D tá baixa, né? Assim, algumas vitaminas a gente precisa de ver o nível dela no sangue, não tem jeito. Assim, a gente já entende que vai ter uma deficiência, mas a gente quer saber qual dose ela precisa, por quanto tempo ela precisa. Porque a gente já sabe que vai ter que suplementar a vitamina D, porque a vitamina D está relacionada com a imunomodulação, então vai ajudar, né, a diminuir o risco de aborto, vai ajudar a reduzir a resistência à insulina, a desinflamar. Mega a gente tem que entender que nessa D. fase de implantação ocorre muita reação química ali, né? A gente não imagina como é difícil vir duas células diferentes, então metade do DNA do pai, metade da mãe. O nosso organismo, quando vê esse DNA diferente, vai ficar assim, tentando eliminá-lo, ou células vão vir ali tentando identificar, então a placenta precisa estar bem enraizada ali no útero para ela conseguir puxar o sangue e nutrientes para passar pelo cordão para o bebê, né? Então, essa fase a gente está bem desinflamado, responder melhor, com certeza a implantação também vai ser melhor, né? Sim, e aí isso vai ajudar seu trabalho ao longo do pré-natal, né, Dani? Se a placenta tá saudável, a chance de menos chegar prematuridade, que é um grande objetivo nosso hoje, bebê no né? tamanho correto, né? Porque pode ter desnutrição fetal quando a placenta não tem uma boa qualidade. Então, a vitamina D é super importante, ferro também, na quantidade de mulheres com deficiência de ferro. A gente fica achando que ferro é uma coisa de deficiência de criança ou de população de baixa renda. Não, a gente está na nossa frente todo dia no consultório. Deficiência de ferro é algo assim que precisa ser tratada da maneira correta. E às vezes começa no nível bom, a maioria das gestantes vai caindo, né? Porque a necessidade do bebê também é muito grande. Ele tá, ele tá ali puxando seus nutrientes e tudo. Você pode diminuir, mas ele não diminui não. Ele vai pegar tudo que você tem, né? E porque também a gente pensa muito em qualidade de vida, né, Dani? Isso é uma coisa que a gente tem em comum no nosso trabalho. A gente não quer só uma pessoa com ausência de doenças. A gente quer uma pessoa com qualidade de vida. Então, uma grávida, ela pode não estar doente, mas às vezes está acabada de cansada. Não consegue trabalhar, né? Aquela grávida doente. Ou até uma mulher que também não tem doença nenhuma ou tem a SOP e tá com qualidade de vida péssima. E a gente sabe que melhorando esses nutrientes, melhorando o nível de ferro, por exemplo, essa mulher ela vai talvez reduzir a queda de cabelo dela, ela vai estar mais disposta, ela vai raciocinar melhor. Às vezes a tireoide funciona melhor, o metabolismo acelera, ela consegue emagrecer. Então, olha a quantidade de coisa que um nutriente pode fazer. Então, ferro super importante também de estar nessa avaliação pré-concepção. Todas as vitaminas do complexo B, né? É muito conhecido o ácido fólico, que é o folato, na verdade. Mas a B12 é essencial, a B6 é essencial. A gente avalia nos exames a homocisteína, que é um aminoácido que está relacionado com aborto. Muito fácil de tratar, muito fácil de identificar. Plano de saúde cobre. Então, assim,
tem que estar na avaliação, né, pré-concepção, a homocisteína, porque em níveis aumentados pode sinalizar aí alterações genéticas e até mesmo risco de aborto. E aí a gente precisaria suplementar todo esse complexo B, não só a B9, que já é conhecida, que é o folato, mas todo o complexo B. E aí tem os outros suplementos ali que vão ajudar na resistência à insulina também, o zinco, o cromo, magnésio essencial, muito bem lembrado, o magnésio tem que estar também na suplementação. E meu queridinho o minoxidil. É, o seu queridinho, né? Não tem prescrição sua sem o minoxidil. Ele é muito bom, é um dos mais estudados, né? Mais eficientes para SOP. Tanto para tratar a SOP, quanto a gente também tem feito uso na gravidez para evitar que ela desencadeie uma diabetes gestacional, né? Porque ele vai reduzir a resistência insulínica. Então, para a gente ver se consegue não ter esse diabetes, né? E a paciente que já tem diabetes também, a gente usa para poder segurar um pouquinho, né? A resistência insulínica, ajudar a gente a usar menos dose, por exemplo, de insulina, né? Sim, isso aí. O minoxidil, ele pode ser usado, inclusive, para quem não tem resistência à insulina, porque ele ajuda no desenvolvimento dos folículos. Ele ajuda tudo ali no eixo, ele age no eixo hormonal completamente. Então, ele diminui a testosterona, ajuda a ovular. Tem estudos que mostram que com 3 meses de uso de minoxidil, já existe uma grande chance da mulher que está sem menstruar, né, que está em amenorreia, voltar a menstruar. É muito importante. Mas tem vários outros suplementos interessantes. Normalmente, a gente gosta de botar o minoxidil com NAC, né, que é a N-acetilcisteína, que ajuda a aumentar o aporte de glutationa, já faz um efeito antioxidante interessante, melhorando a qualidade do óvulo, desinflamando, né, ajudando na implantação. O ácido alfa-lipoico também é outro queridinho para melhora de resistência à insulina, efeito antioxidante. A berberina, adoro a berberina também. Tem o efeito glifage-like, né? Parece com aquele glifage metformina que a gente usa também. Só não é legal na gravidez, né? No primeiro trimestre, principalmente. Não pode. A berberina não pode ser usada na gravidez, né? O ácido alfa-lipoico pode, o minoxidil como o glifage, pode. Né? Por isso que... o glifage também não pode, né? No primeiro trimestre não é legal não, mas a gente pode usar depois também. Né? Mas a gente vê que a insulina tem resposta melhor, né? Quando a paciente tem diabetes mesmo já, né? A gente tá mais pensando aqui na profilaxia do diabetes, né? Para evitar que ela abra esse diabetes. Para evitar que abra o quadro, sim. A coenzima Q10, né? Não podemos esquecer. A coenzima Q10, ela tá em todas as minhas prescrições, quando o assunto é fertilidade. Até quando não é, mas, né? O nosso tema aqui, fertilidade, síndrome do ovário policístico, a coenzima Q10, ela é fundamental porque ela age em nível mitocondrial. Então, ela ajuda a gente a produzir energia ali na raiz. Então, melhora sintomas como dor de cabeça, disposição, memória, qualidade dos óvulos. É muito bom para quem tem envelhecimento ovariano, quem tem baixa reserva ovariana, né? E para quem tem doses bem altas agora está sendo usado, né? Os protocolos estão com doses bem altas. Aquela dosezinha ali de 200 miligramas já praticamente caiu por terra, doses mais altas mesmo, que tá sendo indicado. E ajuda também na resistência à insulina, para quem tem resistência à insulina. É tudo de bom para saúde. A coenzima Q10 é outra coisa assim, essencial. É isso então, Fê. Gostaria de te agradecer muito por ter vindo aqui hoje. Agradecer você que está em casa aí assistindo, em casa ou em qualquer outro lugar, né? A gente está falando aqui sobre a SOP, mas que também vai agregar, eu acho, em qualquer mulher, né? Sobre dieta, coisas que... Para ter longevidade, qualidade de vida, toda mulher precisa dessas informações. Então, segue a gente aí, ó, Sopiana Pode. Me segue também nas redes sociais, no Instagram, doutora Daniele Simonassi. E, Fê, fala sua rede também, para o pessoal te seguir. Primeiro, obrigada, né? Parabéns pelo projeto. Eu acho que a informação empodera, né? A gente precisa disso. A gente está acostumada como mulher, né? Porque eu digo que, além de profissionais, todas nós somos pacientes. Então, eu sentia muito como paciente uma falta do profissional me olhar, me conversar comigo, olhar meus exames com mais calma, entender minhas queixas. E hoje a gente está vendo que a informação que a internet traz empodera as mulheres para que buscar, né, por profissionais que possam fazer esse acompanhamento mais completo, mais integrado. E assim, se eu pudesse deixar uma dica para as mulheres que querem ou não querem ser mães, mas conheça seu ciclo menstrual, né, conheça seu corpo, busque ajuda e não deixe para resolver tudo quando finalmente você quer engravidar, porque é uma coisa que frustra bastante as mulheres, é que fica às vezes anos prevenindo a gravidez, e aí quando finalmente elas decidem por ser mãe,
às vezes tem alguma dificuldade, né? E às vezes tá ali já na beira dos 35 anos, e aí vem um estresse, uma ansiedade, uma pressa, que se a gente tivesse tratado desde antes, organizado desde antes, as coisas seriam mais leves. Então é o que a gente tá falando aqui. Tudo isso que está sendo recomendado para a síndrome do ovário policístico só tende a agregar na saúde, na longevidade da mulher. Então, busquem ajuda. É um prazer estar aqui com você, Dani, falando sobre esse tema. Meu Instagram é Fernanda Baixa Nutri. Eu também tenho um canal no YouTube, que também é Fernanda Baixa Nutri. E aí eu posto conteúdo sobre nutrição, sobre fertilidade, sobre tudo. E é isso, gente. Obrigada. Isso aí, pessoal. Então, as redes da Fernanda tá aqui para vocês seguirem. Se você gostou desse conteúdo, aqui vai ter muita coisa sobre SOP e a saúde geral da mulher, ginecologia, porque sopiana pode.